Curitiba é conhecida por seu charme cultural e suas iniciativas inovadoras, mas poucos sabem que essa cidade é também um dos principais centros de quadrinhos do Brasil, com uma história rica e personagens marcantes, que carregam a essência curitibana e brasileira. Neste vídeo, vamos explorar a cena de quadrinhos em Curitiba, desde a Gibiteca, referência nacional, até os artistas e personagens que colocaram a cidade no mapa dos quadrinhos brasileiros e internacionais. Então, prepare-se para uma viagem pelo mundo dos quadrinhos de Curitiba. Antes da gente falar mais sobre toda a cena de quadrinhos em Curitiba, a gente precisa mencionar a influência de Maurício de Souza. Ele é um dos maiores quadrinistas que o Brasil já viu, cuja carreira teve um impacto enorme no mercado de quadrinhos brasileiros. Em 1984, o Maurício ele conheceu Osamu Tezuka, considerado o pai do mangá japonês. E ali nasceu uma amizade profunda e profissional entre os dois. Maurício e Tezuka planejavam criar juntos um filme para promover a paz mundial, reunindo seus personagens mais famosos entre a Turma da Mônica e Astro Boy. Infelizmente, esse projeto ele não pôde ser realizado devido ao falecimento de Tezuka em 1989. Mesmo assim, a influência de Tezuka marcou Maurício, e a partir de 2012 ele lançou o selo Graphic MSP, Maurício de Souza Productions. Convidou vários artistas brasileiros para reinterpretar a Turma da Mônica. Essa iniciativa abriu espaço para novos temas dentro das histórias da Turma da Mônica, como amizade, amadurecimento e até racismo. O selo acabou trazendo para o público a visão de que quadrinhos aqui no Brasil podem sim ser mais sérios e mais profissionais. Agora, vamos ao coração dos quadrinhos de Curitiba, a Gibiteca. Esse espaço foi idealizado pelo arquiteto Kim Maguire Jr., inaugurado em 1982 na Galeria Schaefer. A Gibiteca é considerada a primeira biblioteca pública do mundo dedicada exclusivamente a quadrinhos. Ela é um ponto de encontro para quadrinistas, ilustradores, nerds, geeks e todos aqueles que amam essa arte. Hoje, ela possui um acervo de cerca de 32 mil títulos, além de oferecer cursos de desenho e roteiro. Entre as contribuições únicas de Curitiba para o universo dos quadrinhos, destaca-se o Gralha, criado em 1997 por Gia Danton, Alessandro Dutra e José Aguiar, e também mais várias pessoas num grupo de quadrinista local. O Gralha é um super-herói que personifica a cultura curitibana, com vilões e histórias inspiradas no costume e no folclore da cidade. Com elementos como o Crânio e o Dr. Botânico, o Gralha construiu um universo único e satírico, que ao mesmo tempo homenageia e parodia os super-heróis tradicionais. Outro personagem icônico é o Curitibinha, criado por Marcos Vaz em 1994 para comemorar os 300 anos de Curitiba. Com cabelos verdes e uma abordagem ecológica, ele foi pensado para promover valores cívicos e ambientais para as crianças. E temos também Esmilinguido, um personagem criado pela desenhista Márcia Macedo. Esmilinguido e suas histórias cristãs são um grande sucesso em Curitiba e além, se expandindo em produtos, livros e até mesmo em séries de animação. Curitiba também é um palco importante para a produção de quadrinhos independentes. Coletivos, editoras e alternativas promovem e impulsionam o trabalho de novos artistas. Eu sou o Fulvio Pacheco, sou coordenador da Gibiteca de Curitiba e eu, na verdade, tenho uma história longa aqui com a Gibiteca de Curitiba, que quando eu estava no ensino médio, lá nos anos 90, eu estudei no colégio estadual, então eu fiz curso aqui. Daí quando eu estava na faculdade, eu fiz faculdade de artes, né, FAP, eu fiz o estágio da faculdade aqui na Gibiteca entre 2001 e 2004, depois eu virei professor da Gibiteca, eu fui 12 anos professor aqui da Gibiteca, fiz TCC da faculdade, da pós, do mestrado, tudo sobre a própria Gibiteca. E eu, além de ser coordenador da Gibiteca, eu também tenho uma produção de quadrinhos, né, eu já fiz acho que 50 quadrinhos, quase todos sobre terror, né? Sobre folclore local, folclore de Curitiba, mas os quadrinhos meus que mais repercutiram é sobre autismo. Bacana assim, né, quando a gente fala da Gibiteca, que fala Gibiteca remete à biblioteca de quadrinhos, né? E a Gibiteca é muitas coisas além de uma biblioteca de quadrinhos. Também tem cursos, né? Tem 20 cursos diferentes, cursos de ilustração, desenho, aquarela, quadrinho, cursos digitais. Então, se a gente for listar os gêneros de quadrinho, a gente tem 4, né? Que é o cartoon, que eu falei que é o infantil, de humor, o mangá, o herói e as graphic novels. As graphic novels são aqueles quadrinhos que são mais próximos de uma obra de literatura, né? Que é um quadrinho que a gente é mais adulto, mais... Então, eu acho que essa publicação, assim, sabe? Que a gente chama de graphic novels, é o mais próximo do que é a produção local de quadrinho. É claro que a gente tem publicação cartoon, publicação mangá, publicação de herói, inclusive, aqui em Curitiba, mas se a gente for listar, a maior parte das publicações
curitibanas são publicações que a gente chama autorais ou indie, né, que é tipo independente e tal. Eu costumo dizer que é uma espécie de um círculo, assim, porque muitas vezes sei lá, o adolescente vem aqui, ou criança, vem aqui com a escola, ou vem aqui com a mãe, com o pai, daí começa a fazer o curso, daí aprende a desenhar, daí vira um quadrinista, daí vem fazer um lançamento, como está tendo hoje aqui um lançamento de uma publicação, depois acaba que vai vender em alguma dos eventos que a Gibiteca é parceira, como tem, por exemplo, a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, né? Bienal é uma feira em que muitos dos quadrinistas vendem lá, e vendem bastante, assim. Como eu falei, é esse círculo, né? Mas é uma produção grande, assim, sabe? É uma produção que é a segunda maior do Brasil, sabe? A gente tem pelo menos 50 títulos que são lançados no ano. E outra coisa bem importante também, a gente, assim, lá mais ou menos em 2014, a classe dos desenhistas, não só os quadrinistas, que é o pessoal que trabalha com quadrinhos, mas os desenhistas, os ilustradores, os cartunistas, eles se organizaram numa coisa que a gente chama de setorial, que é uma espécie de associação, assim, né? E esse setorial solicitou várias coisas, entre elas um edital de lei de incentivo, que a gente chama, assim, né? Tipo, eles que meio que movem a cultura da cidade. Então, todas as peças de teatro, apresentação de banda, gravação de CD e tal, a maior parte sai por lei de incentivo, e a gente conseguiu um edital de quadrinhos. Edital de quadrinhos que a cada 6 meses contempla 6 projetos de quadrinhos com uma verba para eles publicarem, assim, sabe? E a Gibiteca que administra esse edital, né? Então, como eu falei, a cada 6 meses as pessoas se inscrevem, tem uma comissão que escolhe 6 projetos, esses 6 projetos é dado uma verba, publicam, né? E assim por diante, isso faz... É um incentivo grande. Isso, faz esse incentivo. Faz movimentar. Exatamente. Entre esses projetos, destaca-se Cumbi, de Marcelo de Salete, que aborda a resistência negra no Brasil colonial. Reconhecido internacionalmente, Cumbi é um exemplo da força narrativa dos quadrinhos brasileiros. Então, a gente tem, assim, várias formas de publicar quadrinhos no Brasil. Uma, já falei, que é a lei de incentivo, que é uma das maiores formas, assim, uma das mais usadas, que você entra no edital, existem editais específicos, assim, são poucos lugares que tem edital específico de quadrinhos, mas, por exemplo, São Paulo tem também edital de quadrinhos, mas além do edital de quadrinhos tem edital de incentivo, né? Por exemplo, em Curitiba tem um mecenato, no Brasil inteiro tem assim algo similar ao mecenato, ou agora também tem edital da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, mas tem editais culturais que você consegue publicar, e muita gente publica, e é legal porque geralmente quando você faz por edital você é bem remunerado, você tem uma verba interessante para você fazer uma publicação legal, capa dura, né? Que geralmente é uma verba legal. Mas além disso, a gente tem também financiamento coletivo, né? Tem sites como o Catarse, né? Catarse é um site que é bem usado, muita gente usou aqui em Curitiba, que é o financiamento coletivo, que as pessoas colocam o projeto lá, vão contribuir até chegar numa meta de valor para publicar, né? Então muita gente sai assim, e tem as editoras, né? Algumas maiores, algumas independentes, que também publicam uma galera, né? Eu até, como eu falei, a minha experiência de quadrinista, eu geralmente publico nessa modalidade por editoras, né? Porque eu por ser funcionário público, funcionário da prefeitura, eu não posso participar de editais, né? Então eu geralmente publico, mas eu sempre publico por editoras. Isso sempre quando você tem um material interessante, um material que tem alguma coisa para falar, acaba que de um jeito ou de outro você consegue publicar, assim, sabe? Você leva para a editora, ela publica e tal. Mas o importante é isso, assim, sabe? Tem esse viés que... Além dos personagens curitibanos, temos também grandes quadrinistas brasileiros que ganharam destaque internacional, como Fábio Moon e Gabriel Bá. Com a obra Day Tripper, que explora temas como vida e morte e que conquistou fãs ao redor do mundo. Marcelo Quintanilha também trouxe reconhecimento para os quadrinhos brasileiros. Sua obra, Tungstênio, retrata o cotidiano e a violência urbana no Brasil, e foi premiada em Angoulême, um dos festivais mais importantes da França. Laerte Coutinho é uma das quadrinistas mais influentes do Brasil, explorando temas sociais e políticos, além de gênero e identidade. Seu trabalho transcende fronteiras e é respeitado internacionalmente. A cena de quadrinhos em Curitiba é viva e inspiradora, um verdadeiro marco da cultura local e nacional. Com a Gibiteca como o coração dessa produção, a cidade continua a formar artistas e a construir histórias que cativam leitores de todas as idades. Se você é fã de quadrinhos ou quer descobrir mais sobre esse universo, Curitiba tem muito a oferecer.
Visite a Gibiteca, conheça os artistas locais e se inspire com as histórias que moldam a cultura dos quadrinhos no Brasil.